Olá, eu sou o professor Paulo e hoje vamos iniciar mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre segregação e gentrificação. Esse tema é para o terceiro ano do ensino médio e vocês vão encontrar eles no PET de Sociologia nas semanas 2 e 3. Então, na aula de hoje, iremos analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Então, a aula de hoje sobre segregação e gentrificação, ela é uma continuidade da nossa aula 1 sobre a cidade e o indivíduo. Porque, ao falar sobre a sociologia urbana, nós precisamos aprofundar sobre essa dinâmica da cidade e como ela afeta a vida das pessoas das mais diversas formas. Então, a organização das cidades modernas trouxe impactos que acentuaram as desigualdades sociais. Então, se a gente pensa nas desigualdades sociais existentes hoje, então nós precisamos entender também que elas surgiram de acordo com o modelo de sociedade que vivemos. Então, com isso, as cidades modernas. E apesar de muitas cidades não terem sido planejadas, criaram espaços diferentes para ricos e pobres. Então, isso vai ser uma problematização que nós vamos estar trazendo hoje. Essas duas cidades que existem no mesmo lugar, compartilhando o mesmo espaço. Para a gente entender essa organização, desse modelo onde se criou uma parte para ricos e outras para pobres, mesmo que isso não tenha sido institucionalizado, não está escrito na lei que determinados espaços são para ricos e outros para pobres, isso se tornou um problema estrutural. Ou seja, devido a uma dinâmica histórica, acabou que os indivíduos pobres se concentraram em determinados espaços e os ricos em outros. Mas isso também foi fruto da nossa organização enquanto país. Um dos exemplos é a Lei das Terras de 1850. Eu vou ler um trecho dela para a gente entender melhor. E os alunos mais atentos vão perceber que existem erros de português, mas não estranham porque essa era a gramática da época. Para vocês entenderem essa diferença, podem perguntar para os professores de português para poder explicar essa mudança que a língua portuguesa teve. Mas, como a gente vai falar sobre essa lei de 1850, eu mantive como ela está. Então, a lei diz assim: dispõe sobre as terras devolutas no Império e acerca das que são possuídas por título de sesmaria, sem preenchimento das condições legais, bem como por simples título de posse, mansa e pacífica, e determina que, medidas e demarcadas, as primeiras sejam elas cedidas a título oneroso, assim, para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara. Então, traduzindo o que essa lei quis dizer a partir de 1850, se você queria ter terras no Brasil, você deveria pagar por elas. Então, a partir disso, nós precisamos problematizar alguns pontos. Porque antes de 1850, você poderia ter terras, ocupar determinados espaços e depois registrá-los. Mas após 1850, essas terras têm que ser compradas. Então, vamos problematizar essa lei. Se em 1850, a partir desse momento, você tem que comprar terras, então nem todos vão poder comprá-la, principalmente a população negra que naquele momento estava escravizada, pois a Lei Áurea só ocorre em 1888, ou seja, 38 anos depois. Então, a população negra não teve como comprar terras, por dois motivos. Porque se ela estava escravizada, então agora ela não tinha uma renda para comprar. E o outro, se a população tratava os negros como escravos, então como eles vão continuar tratando os negros após a abolição?
Então, a sociedade brasileira ela continuou com uma mentalidade escravocrata, então não possibilitando que a população negra pudesse ter acesso às terras. Então, após a abolição, para onde a população negra iria? Os negros recém-libertados iriam para onde? Que lugares eles iriam ocupar, sendo que eles deveriam comprar as terras? E não era permitido a eles ocupar determinados espaços urbanos, porque já existiam as cidades. Haviam cidades grandes naquela época, como Rio de Janeiro e São Paulo, mas eles estavam impedidos de entrar ali. Então, se eles estavam escravizados e agora não tinham uma renda, como iriam comprar essas terras? Então, podemos questionar. A liberdade se deu de modo completo? Então, eles eram livres para poder adquirir uma terra? O governo, naquele momento, se preocupou com a população negra para ser inserida na sociedade? Então, isso aí são pontos que nós devemos questionar sobre essa lei das terras, porque a partir dela que nós vamos ter vários impactos que afetam até hoje. Então, como a população, principalmente a população negra, não pode participar de determinados espaços, ela está proibida de entrar nos centros urbanos, então para onde ela vai? Então acaba existindo uma segregação. Ela não foi institucionalizada por lei pelo Estado brasileiro, mas ela se deu de uma forma estrutural, ou seja, se deu na prática. Então, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, houve uma separação entre segmentos da população. Aqui no Brasil, a gente vê que a população negra ela vai ocupar espaços à margem dos centros urbanos. Então, mesmo em cidades planejadas, eles não entram nesses espaços. Então, eles sempre ficam à margem. Então, esses espaços deu o nome que nós conhecemos como as favelas, que é o processo de favelização. Então, os pobres, principalmente os negros, passaram a morar mais afastados dos centros urbanos ou na fronteira desses espaços. Então, esse processo acabou dando origem às favelas, que são agrupamentos urbanos que cresceram de modo desordenado, ou seja, sem um planejamento urbano. Então, após a Revolução Industrial, quando se preocupou na organização das cidades, como as cidades deveriam ser constituídas naquele momento, a partir daquele momento, se pensou num lugar de poder, onde estaria o prefeito, onde estaria o governador, o presidente e o legislativo, no caso do município, os vereadores. Se pensou onde se instalariam os bancos, o fórum, o cartório. Então, colocaram estabelecimentos próximos, que representam a organização burocrática da cidade, e ali chamou de centro. Tanto é que a gente conhece os centros das nossas cidades, porque ali fica a prefeitura, fica os órgãos administrativos e no entorno daquilo ficam comércios. Então, quando a gente procura resolver aspectos burocráticos, nós vamos aos centros da cidade. Então, as cidades, quando foram planejadas, se pensaram nesses segmentos. E após pensar nesses segmentos, pensou apenas no planejamento de bairros da população trabalhadora que, em muitos casos, ocupavam esses espaços. Então, geralmente, por pertencer aos espaços burocráticos de poder, eram pessoas mais ricas. E a população trabalhadora que não estava nesses segmentos, não foi pensado bairros ou um planejamento da cidade para elas. Então, a população trabalhadora acabou indo para bairros mais afastados dos centros. E isso acaba lembrando um problema que nós falamos na última aula sobre a mobilidade urbana, porque diariamente vários trabalhadores se deslocam dos seus bairros até os centros urbanos para poderem trabalhar. Então, isso se deve a essa dinâmica de cidade, como ela foi pensada e planejada, que acabou afetando a vida dos trabalhadores. E assim, a favela acabou sendo mais prejudicada.
por ser um espaço onde a maior parte da população são pessoas negras, então se criou um estigma, se criou preconceitos contra esses lugares. Então, se nos bairros, com o passar do tempo, foi se criando uma organização, levando saneamento básico, iluminação, as favelas ficaram em segundo plano, elas não foram pensadas nessa dinâmica. Elas eram espaços que eram combatidos. Tanto é que a dinâmica da favela, para o Estado, na sua organização, é um lugar de embate. Tanto é que, ao invés de procurar as favelas para uma organização, quem ocupa esses espaços para organizar são a força policial. Então, a força policial, a força de segurança do Estado, que ocupa as favelas para organizá-la. Por exemplo, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, onde nós temos as UPPs, que se dizem como unidades pacificadoras, mas que é um controle da polícia em lugares onde deveria ter uma atenção maior do Estado, seja do prefeito, do governador e do seu legislativo. Então, as favelas, elas trazem esse dilema. Ela acaba se tornando explícito que a população ela está separada. Existem formas de tratamento diferentes com quem mora nos centros da cidade e quem mora nas periferias. Se você é um trabalhador de um bairro mais afastado ou se você é um trabalhador de um bairro de favela. E isso também traz impactos quando essas pessoas vão procurar empregos, quando elas falam que trabalham, por exemplo, quando elas falam que moram nas favelas. E isso traz um estigma onde elas não são acolhidas, não conseguem emprego por causa do lugar onde elas moram. E dentro da cidade nós também temos um outro problema, que o Karl Marx ele vai problematizar para a gente, que que para uns a cidade tem um valor de troca e para outros ela tem valor de uso. Enquanto uns buscam a cidade, o seu bairro, como um lugar para morar, para viver e criar sua família e ali manter relações, que é o valor de uso, outros vão criar situações para tornar os espaços da cidade como uma mercadoria. Então, a cidade se torna um valor de troca. E com isso se criam situações políticas que nós chamamos de gentrificação. É quando a cidade ela se torna uma mercadoria. Então, o sistema neoliberal ele vai tratar tudo como uma mercadoria. E com isso, ele vai especular, vai criar uma especulação imobiliária sobre determinados espaços, vai ver se ali as pessoas, principalmente empresários, vão enriquecer naqueles espaços e vão criar formas de tirar a população dali para criar outros estabelecimentos. Então, nós podemos definir a gentrificação como um processo de transformação do espaço geográfico, no qual os pobres são retirados de determinados espaços para dar lugar a outros empreendimentos que beneficiarão aos ricos. Por exemplo, para a construção de um condomínio luxuoso, um prédio de escritórios ou apartamentos luxuosos também. Isso pode ser tanto do aspecto privado, empresarial, mas também do aspecto público, quando no Brasil nós tivemos a Copa do Mundo em 2014, onde várias cidades do Brasil se tornaram sede da Copa, e no caso do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016. Então, na construção e restauração de estádios de futebol ou construção de estádios para outros esportes, muitas pessoas foram deslocadas daqueles espaços. Ali, nesse deslocamento, nem sempre há uma relação simples, saudável. Há uma relação de conflito, porque muitas pessoas não querem sair de onde vivem. Então, elas são, em muitos casos, forçadas a saírem dali porque vai ocupar
um empreendimento de interesse do poder público. Então, com isso, a gente pode também trazer outras questões. Se o Estado tira as pessoas do seu lugar para um interesse público, para o interesse de todos, pode ser até mesmo a construção de hospital, a população ela também tem um direito que é pouco divulgado, que é o direito à moradia e o acesso a ele, que ela também exerce, que é o direito a ocupar, principalmente no sistema neoliberal. Como eu falei, que o direito à moradia se tornou uma mercadoria. Por ser uma mercadoria, ela é especulada, ela se torna mais cara, dificultando cada vez mais o acesso da população mais pobre até uma moradia. E isso acentuando, o que nós falamos no início da aula, as desigualdades sociais. Então, a população ela procura formas de acesso à moradia. E uma delas é a ocupação. A ocupação, ela, de forma pejorativa, ela é chamada de invasão, porque fala que as pessoas, sem nada para fazer, invadiram propriedades privadas. Sendo que, no processo de ocupação, muitos espaços que são ocupados pela população mais pobre ou na área rural por movimentos de agricultores, são áreas que pertencem ao poder público que não estão exercendo a sua função social. Ou seja, não é uma propriedade privada que está sendo invadida, mas é um espaço que pertence à União ou ao Estado que está sendo ocupado pela população para valer seu direito, seja moradia ou ao acesso à terra para poder plantar. Então, quando nós vemos casos onde se fala que a população invadiu propriedades privadas, geralmente foram espaços que foram recuperados pelo poder público por causa de dívidas privadas, ou seja, pertencem ao poder público. Então, grupos organizados, movimentos sociais, quando fazem as ocupações, ou o MST, que acabam ocupando terras improdutivas, é porque aqueles espaços pertencem ao poder público. Então, aqui a gente percebe que, dentro dessa organização da cidade, onde se criou dois grupos segregados dentro do seu espaço e que há um conflito de interesses entre vários grupos, principalmente ricos e pobres, então é preciso propor soluções. Então, nós temos que repensar a dinâmica da cidade, porque essa segregação ela acaba agravando cada vez mais as desigualdades sociais. E no campo, como eu falei agora no final, muitos agricultores que precisam trabalhar e produzir não têm como fazer isso. Então, por isso que eles lutam pela reforma agrária. Então, na aula de hoje, nós aprendemos a analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Então, falar de sociologia urbana, pensar a cidade, é falar de um jogo de poder onde há várias partes envolvidas disputando esse espaço, onde para solucionar esses conflitos, nós devemos entender todos esses problemas e os seus impactos. Então, eu sugiro vocês aprofundarem mais sobre o tema, lendo o PET de Sociologia, lendo também os livros didáticos que vocês têm acesso, procurem os professores de Sociologia no aplicativo Conexão Escola e nos vemos na próxima aula. Até a próxima!